Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sempre seja louvado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Pode se sentar, por favor? E aquele fundinho mais belo do mundo. Obrigado. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês neste ano mariano, ano de tantas graças, ano de tantas lutas, em que Nossa Senhora está favorecendo com graças imensas aqueles que estão se dedicando ao seu amor. Amém? Alguns já me conhecem, para quem não conhece, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis. Há 15 anos trabalho para Nosso Senhor na sua Santa Igreja no apostolado, casado, uma filhinha de 8 meses, e é uma alegria mais uma vez poder estar com vocês. Queridos, eu gostaria de falar para vocês uma coisinha que me aconteceu logo quando eu cheguei aqui no púlpito para estar pregando. Esta Bíblia que eu estou na minha mão aqui chama-se Vulgata, que é a tradução feita mesmo por São Jerônimo, do original do latim. E eu estava querendo usar uma palavra para esta pregação, que ela está no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 35. Só que para o uso da Sagrada Escritura, eu utilizo somente a Bíblia da Ave Maria. E esta Bíblia aqui é a Bíblia onde eu estudo dentro da minha casa, que é a tradução do Padre Matos Soares. E aí o meu amigo do Piauí, que eu estive esse final de semana pregando lá em Cristino Castro, me mandou uma mensagem e disse: Anderson, a sua Bíblia ficou na minha casa. Eu falei: nossa, puxa, é a Bíblia que eu uso para estar pregando, ele vai estar me mandando pelo correio. Eu falei: que Bíblia que eu vou levar? Eu tenho um monte de outras Bíblias muito grossas. Eu peguei essa daqui. E a passagem que eu iria utilizar para vocês é a de Provérbios 8:35. Na Bíblia da Ave Maria ela vai dizer assim, ó. Pode pegar comigo aí. Provérbios 8:35. Na página 788. Provérbios 8:35. Página 788. Quem achou, diga um amém bem bonito. E olha como está o texto aqui, ó. Vai dizer assim, ó: pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. E esta passagem eu sempre utilizei ela para pregar sobre Nossa Senhora, me referindo à questão dela ser medianeira de todas as graças. Pois como está aqui na Sagrada Escritura, vai falar assim, ó: pois quem me acha encontra a vida. Quem que é a vida? É Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho. E aí vai dizer: pois quem me acha encontra a vida. Quem acha quem? Nossa Senhora. Porque Santo Agostinho vai nos ensinar que a Virgem Maria é o caminho pelo qual Jesus serviu-se para vir até nós, e é o caminho que nós devemos utilizar para ir até Ele. E São Boaventura nos ensina que Jesus é o caminho que leva ao Pai, mas a Virgem Maria é o caminho que leva a Jesus. Até essa parte a tradução está igual, irmãos. E aí nessa outra parte, e alcanço o favor do Senhor, eu começo a trabalhar como Nossa Senhora, como medianeira de todas as graças, e que pela intercessão dela nós todos alcançamos. Aí eu trabalho em João 2, mostrando o milagre da boda de Caná, e a visita a Santa Isabel, quando São João Batista estremeceu de alegria no ventre. Não foi simplesmente estremecer de alegria, ele recebeu ali o dom da santificação, onde ele não viveu os efeitos do pecado original na vida dele. Isso daí que ensina é Santa Catarina de Sena. E aí em cima disso eu falo algumas outras frases de santos sobre essa questão, principalmente a de São Luís, que Nossa Senhora, ela é tesoureira dos bens celestes do Senhor, e que ela dá as graças de Deus a quem quer, como quer e quanto quer. E aí eu ia começar a falar disso. Só que aí aconteceu uma coisa aqui. Quando eu abri a Bíblia, prestem bem atenção, porque isso é muito sério. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Eu falei assim: Senhor, mas a salvação ela não está relacionada com o que diz aqui, favor do Senhor.
Porque salvação é uma coisa, e favor eu posso considerar a salvação também um favor, mas não dá para mim trabalhar tanto na mediação de graças. Aí eu falei, nossa, beleza, tem a Bíblia da Ave Maria, eu não vou tocar nessa questão de salvação nessa pregação hoje à noite. E aí aconteceu uma coisa, quando eu abro a Bíblia, que não é nem minha, de quem que é essa Bíblia aqui, Esmeralda? É da Esmeralda? Quando eu abro a Bíblia, irmãos, está escrito assim, eu abri, Salmo 38, brevidade da vida. E aí eu já entendi uma coisa extremamente importante para estar falando para nós aqui hoje. É que a nossa vida é breve, meus irmãos. E eu não preparei discurso para falar sobre isso, eu vou pela inspiração de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus já dizia isso na sua maturidade, na sua adolescência. A nossa vida aqui é um brevíssimo segundo. Comparado com a eternidade, que não tem fim, é um brevíssimo segundo. E sendo que a vida é breve, o homem um dia ele vai morrer. Só que ele vive como se ele fosse imortal, e como ele tivesse o relógio nas mãos dele para dizer assim: hoje eu estabeleço o dia da minha morte, então eu vou me preparar bem, eu vou me confessar bem, eu vou ter uma vida reta, para quando o Senhor vier me encontrar as coisas vão estar bem. Irmãos, a coisa não é assim que acontece. Um rapaz perto de casa chegou para mim um dia super chateado, carente. Olha o que aconteceu, porque ele tentava ficar com as garotas e não estava conseguindo. Eu não vou falar o nome dele aqui para não expor. Eu cheguei para ele e falei assim: ô fulano, eu acho que você não está numa fase de querer ficar só procurando namorada, essas coisas todas, mas eu acho que você está numa fase melhor para você estudar, para você trabalhar. Ele tinha uma deficiência muito grande, irmãos. Interiormente ele nunca tinha conhecido o pai dele. Parece que a mãe dele foi numa época de carnaval, teve uma relação inconsequente, engravidou, e naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, quanto mais essas comunicações que nós temos hoje, de achar a pessoa facilmente, achar pelo Facebook e tal, não tinha. E aí ele não conhecia o pai dele. E eu cheguei para ele e falei assim: meu irmãozinho, eu acho que primeiro você tem que curar as feridas do seu coração, para depois você assumir um relacionamento. E comecei a levá-lo para a igreja. E quando eu comecei a levá-lo para a igreja, ele se entusiasmou demais. Aquele início de conversão, onde tem bastante lágrimas, onde tem disposição para ir em tudo quanto é encontro. Vai ter retiro? Quando que é o grupo de oração? Quando que vai ter encontro de jovens? Nossa, eu escutei uma pregação massa, um entusiasmo tremendo. Só que, gente, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. São José Maria Escrivá dizia: começar é para muitos, perseverar é para santos. Quantos que você conhece na sua vida que começaram bem e hoje estão na fossa, no lodo? Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. O ser humano, e principalmente o brasileiro, ele é muito sensitivo. Ele gosta muito de sensações gostosas. E quando ele começa a fé, onde ele chora, onde ele tem consolação espiritual, onde ele sente favores do Senhor, onde ele vai para o encontro, só levanta a Eucaristia, ele chora que nem uma criança. Aí depois passa aquele tempo de consolação espiritual. Ai, eu estou no deserto. Ai, Deus me abandonou. Não é que está num deserto, é que a pessoa é egoísta. Ela não tem buscado a Deus por aquilo que Ele é, mas pelas consolações que Ele derrama na vida da pessoa. As pessoas têm muita facilidade de traduzir isso no relacionamento. Quando ele está com aquela explosão inicial, ele dá flor, ele fala coisa bonita, é educado, é cortês. Passa um tempo, fica grosso, adultera, trai. Até nos relacionamentos e vícios com as pessoas. Com Deus, então, estava todo entusiasmado. E aí a mãe dele deu de aniversário para ele, 18 anos, uma moto. Mas não deu uma moto qualquer, deu uma Hornet da Honda, toda top. E ele ficou numa alegria só. Todas as garotas que ele tinha dificuldade de falar, que ele estava lamentando, ele passava com uma por semana na garupa. E o que aconteceu? Ele abandonou a fé. Santo Ambrósio vai dizer: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Irmãos, você não tem noção de como o pecado da impureza rouba a nossa vida espiritual. A pessoa pode continuar dentro da igreja, mas ela não consegue rezar o mistério do terço num dia, sequer. As comunhões são tíbias e a vida da pessoa está tomada pelo demônio. Porque quem entra na via da impureza sai da via da fé. Ela pode estar com o corpo na igreja, mas a alma dela não compreende nada das coisas sagradas. Porque o demônio da impureza é o que mais sobe a inteligência das pessoas. Por isso que Santo Tomás de Aquino
é o homem mais inteligente do mundo. Por quê? Por causa da pureza dele. Recebeu um cinto de castidade. E Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Por que você acha que os que estão na linha de frente é os que o demônio mais quer derrubar na impureza? Para deixar as pessoas burras, sem entendimento das coisas espirituais. E aí aconteceu que ele foi, ganhou a moto e começou a passar com uma por semana. Eu cheguei para ele: fulano, não vai mais para a igreja não? Ah, Dandão, tô curtindo a minha vida e tal, que eu não sei o que lá, eu pegando as menininhas, todo malandrão. Eu falei: irmão, você trocou o amor de Deus, que derramou o sangue dele na cruz, para ficar se lambuzando nessas camas infeccionadas dos motéis, que essas meninas que não valem o que comem. Eu falei: é isso daí que você quer para ser a sua mãe, a sua esposa e a mãe dos seus filhos? Na primeira crise conjugal ela te trai com o seu vizinho, rapaz. Porque uma garota que você tentou ficar com ela e que ela te deu uma negativa, e que ela sobe na garupa da sua moto para ficar dando o corpo dela para você, só para ficar andando de locomotiva, eu falei: isso daí é uma mulher que presta? Não, mas eu estou curtindo. O dia que eu sentir no coração, eu volto para Deus. Deus vai me dizer: que você não viu o filho pródigo? Foi lá para bagaceira, e foi, e comeu a lavagem dos porcos, fez tudo aquilo. Beleza, esse foi o raciocínio dele. Só que ele esqueceu que o tempo está na mão de Deus. E um dia eu estava voltando do centro da cidade. E aí me chamaram: Dandão, ficamos sabendo que você deu seu testemunho na Canção Nova, que foi massa, não sei o que lá. Eu falei: fui lá sim. Inclusive, eu estou com o testemunho aqui na bolsa. E na época era fita de VHS ainda, gente. Oi? O quê? Isso mesmo, isso daí que a Esmeralda falou. E eu cheguei e disse: vamos assistir? Entramos na casa dele, tinha mais ou menos 10 jovens. Quando terminou a pregação, eles estavam meio que chorando, e eu me levantei e comecei a pregar. No meio da pregação me veio uma profecia. Eu olhei para ele e falei assim: fulano, volta para Deus, porque o demônio quer te matar. Tinha um outro à minha esquerda, eu falei: você já está fazendo hora extra no mundo. E ele era traficante. Eu falei assim: quem que é você para ficar empanturrando esses jovens de cocaína, de crack, que estão com a vida toda sem amor de Deus, sem amor dos pais? Em vez de você levá-los para Cristo, você ganha o dinheiro dele para ficar passando de 7 galos com as prostitutas do bairro, rapaz. Eu falei: se converte, moço. E aí, meu irmão, você pode ter certeza, ninguém deu glória a Deus, ninguém deu aleluia, não foi nada. Todo mundo ficou com cara feia para mim. Como ele pode falar assim desse jeito? Se a gente tem aquela frasinha: quem avisa amigo é, imagina Deus, que morreu por nós na cruz. E aí a Bíblia vai dizer, né? Amós capítulo 3, versículo 7: porque o Senhor Deus nada faz sem revelar o segredo aos seus profetas e aos seus servos. Ali eu fui usado como servo de Deus para dar um recado. E Deus avisando: emenda a sua vida, converte, abandona os maus caminhos, há tempo, abandona a ocasião de pecado, foge das más companhias. Em menos de 1 ano, eles morreram. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma pregação em Jaguariúna. Eu voltei de Jaguariúna chorando muito. E quando eu entro naquele velório, eu vejo um monte de jovens chorando. E eu me aproximo do caixão daquele rapaz. E eu não sei qual era a lágrima daqueles outros, mas eu sei qual era a minha lágrima. Eu chorava e perguntava para mim mesmo: aonde ele vai passar a eternidade dele? Eu vou me converter, tem tempo, eu vou curtir a vida ainda. É a mesma coisa que aconteceu, gente, quando aquela mulher chorosa chegou para o Padre Pio e disse: Padre Pio, meu marido morreu. Ele foi salvo, ele se condenou. O Padre Pio falou: eu vou falar porque você pode suportar. O seu marido se condenou ao inferno. E uma das razões é porque ele dizia: amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. E agora eu te pergunto: que tempo que nós temos na nossa vida para ter uma mentalidade tão mundana e carnal a ponto de raciocinar desta maneira: eu preciso curtir a minha vida, eu preciso deleitar-me no pecado, e quando der o estralo eu volto para Deus, como se eu fosse o administrador da minha vida, o dono do tempo, e excluísse totalmente Deus como o juiz de tudo. E aí sabe o que eu lembrei quando eu olhei para ele no caixão?
aquela palavra de sabedoria, capítulo 1, versículo 12. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Deus não é autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Significa, sabe o que é isso? Eu e você nascemos livres, e cada dia da nossa vida tem escolha para fazermos. E eu escolho entre viver uma vida santificada ou optar pelo pecado. Num dia na sua vida vai ter uma opção de você estar na empresa, roubar ou não roubar. E normalmente você sabe como que Satanás funciona. Ele te analisa, porque ele é espírito, você não vê, e ele sabe o meu ponto vulnerável e o seu ponto vulnerável. Não é à toa que ele chegou para nosso Senhor, que estava no deserto com fome, porque estava no jejum, e disse: se você é Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não vai bater na sua parte forte. Se você é uma pessoa que tem facilidade para perdoar, ele não vai querer te panturrar de mágoa. Se você é uma pessoa que não tem apego ao dinheiro, você é simples, você vive bem com o que você tem, ele não vai tentar você com dinheiro. Mas se você tem um vício da mentira, ele vai bater nisso. Se você tem fraquezas na área moral, sexual, ele vai bater nisso. E aí cada dia que nós levantamos, nós vamos optar entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Só que é o seguinte: para conseguirmos a salvação da nossa alma, irmão, o preço é caríssimo. A palavra vai dizer o que? Mateus 11:12: o céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Parece que a geração católica atual, irmãos, esqueceu disso. Eu vejo o santo Esmeralda, que teve o corpo dele assado na grelha, como São Lourenço, porque ele não quis entregar os vasos sagrados da igreja aos seus algozes e morrer por aquilo. Eu vejo Santa tendo cabeça decapitada, eu vejo Santa Gorete tendo o corpo furado, porque não quis romper o mandamento da castidade. Mas hoje em dia não, eu peco hoje, amanhã eu confesso. Cadê esta violência para ganhar o reino de Deus? Por exemplo, como foi Santo Edmundo, que estava numa roda onde as pessoas simplesmente conversavam coisas ruins, falavam palavrão. Não tem hoje na internet um cara que é super famoso e fala um palavrão pior do que o outro e tem um crescimento de admiração por todo mundo. E aí você vê Padre Pio, quando era criança, escutava um palavrão, saía correndo, e Santo Edmundo estava escutando alguma coisa que não sei nem se tinha palavrão naquela época. Aí Santo Edmundo saiu correndo para não ofender a Deus. E quando ele está andando, aparece um jovem bonito para ele e diz assim: Edmundo, parabéns, porque você fugiu daquela conversação para não ofender a Deus. Ele não conhecia esse jovem. Ele perguntou: quem és tu? Ele disse: leia na minha testa. Estava escrito: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Jesus Cristo elogiou ele por causa de uma conversação má, que ele fugiu. E aí a gente só dá hoje valor ao pecado mortal. Eu estava conversando com meu amigo Rafael, e ninguém mais dá atenção ao pecado venial. Gente, se não há um combate ao pecado venial, não se vence o pecado mortal. Você já viu alguém na rua tropeçar em pedra grande? Não, gente. A pedra grandona ninguém a tropeça, é nas pequenas. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu fico vendo? Eu fico vendo o apóstolo Paulo dizer em Filipenses 2:12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Não brinca. Cuidado com o que você acessa na internet, a palavra que você fala, a conduta que você tem, porque no dia em que você levanta, você tem a opção de escolher entre o bem e tem a opção de escolher entre o mal. E Satanás virá tentar. Por quê? Porque o céu não foi feito para os preguiçosos, vai dizer São Felipe Neri. Esmeralda, eu li uma coisa faz 2 semanas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sei se vocês conhecem o beato Alano de la Roche. Alano de la Roche foi um beato que ele foi o reformador do Rosário depois de São Domingo de Gusmão. Depois que Nossa Senhora do Rosário, São Domingo faleceu, ele foi outro reformador. E eu li um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca. Nossa Senhora tinha uma revelação para dar para ele e favores. Favores para entregar para ele. E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o místico genuíno não
é esses místicos tarados que tem hoje, que tem amante, que tem uma vida podre. Não, o místico genuíno, que Deus revela coisas para eles verdadeiras, que ele tem uma vida de penitência profunda. É aquela alma que Deus se comunica nas entranhas. Gente, a gente vê e fala assim: eu queria ser como a Santa Teresa d'Ávila. Eu queria ter essa intimidade que o Padre Pio tem com Deus. Irmão e minha irmã, o preço para se ter essa vida de união com Deus, eu digo para os senhores, é preço de sangue. Padre Pio apanhava do demônio todo dia e batia de bastão. Santa Teresa ficou na cama dura, toda torta, e só depois que Deus entrou com os êxtases profundos, esse beato, Nossa Senhora iria aparecer para ele, para revelar as 15 promessas do rosário, e para ter uma vida de união com ele. Por causa disso, ele viveu 7 anos grandemente atormentado pelo demônio, e um dia que ele não estava aguentando mais as tentações, sabe o que ele fez? Pegou uma faca e foi se matar. Eu nunca tinha visto que um santo da Igreja Católica tinha tentado suicídio. Por isso que eu fico preocupado quando eu vejo pregadores dizendo: depressão é coisa para fraco, isso daí é coisa de fracote. Um santo, e quando ele pegou a faca para se matar, Nossa Senhora deu uma bofetada na cara dele e disse: Alano, se você não recorrer a mim, você vai perecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Ir para o céu não é nem um pouco fácil. É muito sangue. Tem determinados momentos da nossa vida que Deus permite levantes do demônio, que só uma confiança inabalável em Deus para você perseverar no caminho da salvação. É muita oração que tem que ter. Nossa Senhora disse, a Esmeralda no início da oração falou dos 3 pastorinhos, principalmente 2 que foram canonizados, Francisca e Jacinta. Quando Nossa Senhora mostra o inferno, o que ela diz? Muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: como haveremos de nos salvar? A palavra sacrifício hoje ela não é usada mais. Você pode ver, se uma pessoa vai no local e ela está em jejum, aí uma pessoa vai oferecer uma comida gostosa, ela fala: não, eu não posso comer. A pessoa insiste: não, eu estou no jejum com o senhor. Não, mas para que isso? Eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Interpreta tudo errado a Bíblia. Aí se ela chega no outro canto e tem uma comida gostosa: não, eu não vou comer porque eu quero ficar fitness, eu tirei o glúten da minha alimentação, então eu quero ficar. Não, beleza, o corpo em primeiro lugar, o teu corpo é o teu tudo. O corpo vai ser comido, a alma que é o tudo, e ninguém toca nisso. Se a pessoa fala que ela vai fazer um sacrifício e dormir no chão pela salvação dos pecadores ou pela reparação dos próprios pecados, não precisa de tudo isso não, Deus é misericórdia. Agora, se a pessoa está dormindo no chão porque ela tem que endireitar a coluna, não, você tem que cuidar da sua saúde, porque a tua saúde é o teu tudo. O ser humano está doente. Ninguém pensa mais em salvação de alma. Os valores foram invertidos. Satanás está levando uma multidão de almas com um avião supersônico para o inferno, porque as pessoas perderam a noção de salvação, perderam a noção de Deus, não querem sacrifício, não querem oração. E o que eu tenho para te avisar essa noite: cuida da tua alma, porque ela é imortal. O Senhor pagou um preço de sangue por você. Preço de sangue. Abandone esse pecado predominante que toma conta da tua vida. Mas eu não consigo. Não consegue. Tem que ter vontade de ferro, tem que rezar, tem que ser decidido. Gente, o demônio tomou todo mundo pelo smartphone. As pessoas são extremamente viciadas em rede social. E como que eu vou ter força para lutar com o diabo? Como que eu vou ter força para fazer opções corretas na minha vida? Aí tem uma coisa: Santo Isidoro tem um testemunho lindo, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas está deixando muitas vezes o período de oração e as coisas do Senhor. Por quê? Por causa de trabalho e por causa de dinheiro.
o mundo moderno fez com que o cerco fosse fechado. Você está num sistema em que o demônio deu um jeito de tirar as pessoas da oração. Você tem que ser uma pessoa muito decidida e concreta para você optar pelo céu. Só que Santo Isidoro, ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33, e deixava tudo por acréscimo. Sabe qual que era a prioridade da vida dele? A comunhão eucarística. E um dia, quando ele estava trabalhando no campo, a esposa de Santo Isidoro, que ele é santo, a esposa é santa e o filho é santo, bem antes dos pais de Santa Teresinha. Um amigo meu trouxe um livro desse de Portugal para mim, não, da Espanha. Eu fiquei todo feliz porque eu li um trecho dessa vida dele, eu fiquei bobo. E aí quando ele estava trabalhando no campo, os anjos ajudavam ele. E a esposa dele viu isso e ela recebeu uma luz sobrenatural. Por que os anjos ajudavam ela? Porque Santo Isidoro, ele tinha tanto amor por Deus que ele dava prioridade para a vida interior do que pelo trabalho. E pela vida que ele buscava em Deus, os anjos colaboravam com o trabalho, porque o acréscimo nele foi a companhia dos anjos trabalhando para ele, para que ele tivesse sustento na família dele. E um dia Santa Brígida viu que na hora da Santa Missa, quando o sacerdote abençoa as pessoas que estavam buscando a Deus com sinceridade no coração, o Senhor dava graças para que o trabalho da pessoa fosse bem. Sabe o que acontece? O homem hoje é materialista, ele só pensa em dinheiro, só pensa nas coisas da terra. Eu quero prosperar. Esses dias eu peguei o avião com o Ademir e eu desci no aeroporto de Belo Horizonte. Eu até conheci o povo que trabalha lá na livraria, porque de tanto que eu paro ali em BH, e aí você vai lá na livraria ver os livros. Quem pensa enriquece, 10 dicas para ser um milionário, não sei o que lá, internet, participe do congresso da mente. Só isso que as pessoas têm buscado. Eu não estou falando que prosperidade é errado, mas as pessoas estão fazendo o quê? O contrário do que Jesus disse, gente. Juntando tesouros na terra, onde as traças da ferrugem corrói. Ele mandou fazer o quê, irmão? Juntar tesouro no céu. E as pessoas estão ficando pagãs e não querem saber absolutamente nada da salvação da sua alma. E aí eu escuto uma vez aquele apresentador de televisão, Rafinha Bastos, que era do CQC, dizendo: não, é porque eu quero ir para o inferno, porque vai lá, tá cheio de mulata, de cerveja. Vai nessa, rapaz, vai nessa. Esse inferno mentiroso que Satanás pintou. São Boaventura diz que se uma pessoa sair do inferno, um condenado, um danado, vier para a face da terra, somente o mau cheiro dele seria insuficiente para matar os habitantes do mundo. Imagina o resto. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, para que Cristo veio morrer por você na cruz? É até 21 aí? Para que Cristo veio morrer na cruz? Olha lá, Esmeralda, João 3,16. Com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida o quê? Fala assim: Jesus morreu para me salvar. Fala. É Ele que me salva. É o sangue dele que me salva. E é por meio da igreja e por intercessão de Nossa Senhora que eu consigo a minha salvação. Aí você vai ver a Bíblia lá: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê está salvo. Quem não crê no nome do Filho de Deus já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. A figura de Jesus é ridicularizada e ninguém faz nada. O Porta dos Fundos ridiculariza Jesus e ninguém faz nada. O pessoal vai lá na Jornada Mundial da Juventude, o cara coloca uma camisinha na cruz e joga no ânus do cara e ninguém faz nada. E aí depois fica uma propaganda: os católicos são homofóbicos, eles fazem isso, não dá nada. A chegada dos muçulmanos do Brasil está bombando e eles não professam Jesus como Deus. Eu fui duramente criticado por um vídeo que eu fiz na internet, e veio gente falar que eu não tenho sensibilidade ecumênica, porque eu não quero me unir com os muçulmanos. Eu não vou me unir com eles. Eles querem matar os cristãos.
Porque João capítulo 1 versículo 29 vai dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 1 vai dizer: o sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados. Pedro com veemência dizia o quê? Em Atos 4:12: pois debaixo do céu nenhum nome pode nos ser dado pelo qual devamos ser salvos, e esse é o nome de Jesus. Só que é o seguinte, meus irmãos, o nome de Jesus salva, mas nós temos que obedecer João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que se deve seguir, a verdade que se deve crer, não para de falar, e a vida que se deve viver. E aí nós temos que fazer o exame. Eu estou seguindo a Cristo? Eu estou seguindo a moral católica? Eu estou seguindo o que está no catecismo? Eu tenho sido um verdadeiro servo de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tenho vivido uma vida digna? Eu tenho vivido a santidade? Porque eu digo para vocês, meus irmãos, você já é um agraciado por estar na igreja. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi a única que Ele fundou. Você acha que nessa igreja do Agenor Duque, que está fazendo um sucesso na internet, aonde tem que passar, para passar a mão no pé da esposa dele, pagar R$100? Você acha que esses falsos profetas estão interessados em salvação de alma? Você acha que esse povo está querendo saber de vida de virtude? Eles querem é show, eles querem é rodar, eles querem fazer piscina, eles querem fazer estratégia, compra já isso, tudo para prosperar. Não tem santidade, vida de oração, não tem busca de virtude, abandono de ocasião de pecado, é crescimento, igreja inchada, venho para cá, passo a mão no pé da minha esposa e ganha R$100. Eu quero ver esses falsos profetas do juízo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar a nossa alma do inferno, Ele deu a vida dele na cruz. E Paulo dizia: eu estou preso à cruz de Cristo. O missionário deve se abster dos prazeres da carne e do mundo, crucificar a sua vida com Jesus para doar a vida por onde ele passa pregando. Um testemunho eloquente que ele serve o Evangelho. Marcos 8:34: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Irmãos, seguir Cristo é renúncia e é carregamento de cruz. E aí eu digo para vocês, queridos, nessa cruz tão pesada e tão difícil que nós temos, agora eu venho com a palavra: aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Quando Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno, ela disse o quê? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É 100 anos de Fátima, que foi comemorado dia 13 de maio agora. E é a sua mãe, com um amor extremamente recheado de caridade, que o Pai manda na hora das trevas. Você sabe que o Padre Pio tinha uma ejaculatória, irmãos, que ele ensinava para os filhos espirituais dele assim, ó: Senhor, salvai o eleito na hora das trevas. Você está vivendo a hora das trevas? Eu gostaria que você assistisse uma pregação minha que está no YouTube, chamado A Hora de Satanás e o Triunfo do Imaculado Coração de Maria, porque ali eu explico bem isso. O que Nossa Senhora disse para a Madre Mariana de Jesus Torres acerca do que estamos vivendo hoje. Você está vivendo na pior época da humanidade. É inversão de valores na família, é inversão na moral. Olha a nossa classe política, olha que podridão que esse país é. Olha que imoralidade, não tem um que presta nessa malarachubas. Você está cercado em tudo quanto você está, qualquer lugar, de maus testemunhos. É tentação do demônio para tudo quanto é canto. É Satanás
rodeando os católicos mesmo, e gente na rede do demônio, e Nossa Senhora foi mandada por Deus. Por quê? Porque está na hora de nós vivermos a maior manifestação de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. É a hora que Nossa Senhora vai agir em favor dos seus filhos e consagrados, para esmagar a cabeça de Satanás, para trancar a operação dele com a maior força possível. Porque se não fosse uma intervenção milagrosa de Nossa Senhora, sangue de Cristo tem poder sobre as nossas vidas. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. Estuda a história da igreja e vê quando os albigenses e os cátaros começaram a obstruir a fé dos católicos e tirar todo mundo da igreja. De quem que foi a intervenção? Foi de Nossa Senhora por meio do rosário. Vê a história da igreja da Batalha de Lepanto, foi a intervenção de Nossa Senhora. Vê Nossa Senhora dando um recado: consagra a Rússia ao Imaculado Coração, senão o comunismo vai esparramar os seus males pelo mundo. O que ela disse? Consagra o meu coração, porque se não consagrar, sempre é Nossa Senhora intervindo nos acontecimentos da humanidade. Agora, mais do que nunca, especialmente, ela quer intervir de maneira pessoal na sua vida, com a coisa que mais importa para ela: a salvação da tua alma. E nisso consiste o maior ódio do demônio. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 12, versículo 12: ó céus e terras. Eu vou ler para não perder nada aqui, ó. Por isso alegrai-vos, ó céus e terra, e todos os que aí habitais. Mas ó terra e mar, cuidado! Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O demônio desceu para nós cheio de grande ira. Quanto tempo já não passou dessa palavra? Se ela foi profetizada quando foi escrita que ele estava com grande ira, você imagina hoje? E aí eu te digo, meus irmãos, Nossa Senhora foi mandada pelo Pai para ter um carinho especial com você. Por isso que Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque: confiei-te ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desígnios. Uma prova do amor de Deus por nós é quando nós temos uma firme devoção a Nossa Senhora. Porque a questão da eleição mariana é o Pai quem escolhe, é o Filho quem nos dá, é o Espírito que nos santifica. É um mistério muito, muito lindo, mas só compreende a quem Deus destina para compreender. É a mesma coisa que São Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Se o Pai revelou para Pedro a divindade de Jesus, também revela para nós a necessidade que temos de Nossa Senhora e o quanto ela é importante para a nossa salvação. E aí eu vou te falar uma coisa: quando você se coloca em marcha para viver uma devoção firme a Nossa Senhora, irmãos, você pode ter a percepção clara que o inferno mais revoltado do mundo vai querer fazer de tudo para tirar vocês do braço da Virgem Maria. Porque o próprio demônio disse para o beato Alano de la Roche: se você parar com essa sua devoção aí a essa Maria, eu paro de tentar você contra o pecado da impureza. Satanás fez uma jogada com ele: abandona a sua devoção a essa senhora aí, que eu deixo de tentar você contra a impureza. Para o demônio vale mais uma pessoa com a tentação diminuída na castidade do que ele tem devoção a Nossa Senhora. O que São Domingos de Gusmão, quando estava exorcizando aquela mulher possessa, o homem possesso, o demônio diz para ele: você é o homem mais odiado da face da terra, porque você não rouba almas com a reza do rosário. Satanás odeia a devoção a Nossa Senhora. E aí também vai ter as frases dos santos, né? Como Santo Afonso Maria de Ligório, aquele que é devoto de Nossa Senhora pode estar tão certa do paraíso como se nele já estivesse. Olha isso, gente, é um doutor da igreja. Outro doutor da igreja, São Boaventura, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Vai dizer também São João Damasceno, outro doutor: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àquele que Ele quer salvar.
Agora, irmãos, tem uma coisa aqui que eu vou falar aqui na pregação, tem que tomar muito cuidado. Mas se eu falar algum erro, depois a gente conserta no vídeo, eu vou pesquisar. Mas teve uma coisa que eu andei observando, que é interessante demais. Eu escutei falar que na teologia da salvação, ninguém pode dizer assim e falar, eu estou salvo. Ninguém pode falar da sua certeza da salvação. Eu escutei isso. Mas eu tenho uma coisa para colocar em questionamento com vocês aqui, sobre o poder de Nossa Senhora sobre a salvação de uma alma que a ela foi destinada. Na primeira aparição de Fátima, quando ela aparece para Lúcia, de onde a voz me ser? Eu sou do céu. Lúcia pergunta o que para ela? Eu também vou para o céu? O que Nossa Senhora fala? Vai. Jacinta, vai. Francisco, vai ter que rezar muitos terços, mas também vai. Ela deu certeza da salvação para eles. E a igreja confirmou isso? Confirmou. Porque dia 13 de maio, aquelas duas crianças em que Nossa Senhora prometeu a salvação, brilharam no mundo como reluzentes da fé e como consagrados a Nossa Senhora, que aquele que é devoto de Maria tem sinal do paraíso. Aquele que é devoto de Nossa Senhora tem certeza do paraíso. Agora não foi só para ele. Nossa Senhora deu certeza do céu para Santa Bernadette. A igreja confirmou, porque é Santa Bernadette. A Nossa Senhora deu certeza do céu para o índio Diego, irmão, de Guadalupe, no México. É São Juan Diego. E para tantos outros ela deu a promessa da salvação. Satanás odeia Nossa Senhora, justamente por isso, por causa do poder que Deus confiou nas mãos da Virgem Maria para salvar as almas. Vem cá, Esmeralda. Quando eu estava chegando aqui, eu fui desabafar com a Esmeralda. Eu falei para ela, Esme, eu estou muito mal. Ela falou, por quê? Porque eu não consegui me preparar para a pregação. Eu rezei o meu rosário, eu não estudei nada. Eu dei um desabafo, uma rajada aqui no WhatsApp com a minha esposa, porque é muito difícil, irmãos, quando você tem família. Moro eu, a minha esposa e tem a Maria Clara pequenininha. E a minha vida não é mais a mesma. Eu não tenho mais aquele tempo de me trancar no quarto e ficar lendo, estudando 6, 7 horas, de rezar o tempo que eu quero. Hoje eu precisei sair para ir pegar uma máquina de cartão de crédito porque a máquina quebrou. Eu tive que resolver um problema no banco, eu tive que fazer aquilo porque não tem quem faça. E eu estava vindo pelo caminho, eu falei, Senhor, se eu não fizesse isso, ninguém faria. Se eu não fosse pagar as contas, ninguém faria. A minha esposa está doente, a nossa família está sendo assolada por enfermidade, uma atrás da outra. Não tem quem fique com a Maria. Nós não temos dinheiro para ficar pagando babá. Tem uma moça que vai 2 vezes por semana, cuida um pequeno tempo para a gente conseguir trabalhar, porque eu não estava conseguindo nem trabalhar. E eu cheguei para a Esmeralda e falei, que angustiante, né, Esmeralda? Quando a gente tem filho, imagina a Esmeralda, que tem uma par. Andréia também. Quem que é a Andréia? Quantos filhos você tem, Andréia? Eu disse aqui na outra pregação, né, que eu tenho muito respeito e admiração pelas mulheres, porque isso é uma coisa muito séria. Ainda estou vendo a irmãzinha com o filho dela ali. E aí eu cheguei, eu estava angustiado. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou pregar. Mas a minha esposa falou, amor, Nossa Senhora vê a intenção do seu coração. E quando eu cheguei aqui, eu fui para aquela capela, eu falei, Jesus me salva. Senhora, eu não tenho o que falar. Eu falei para minha esposa, amor, eu sou um cara escrupuloso com os meus estudos e com a minha conduta. Eu não gosto de ir não preparado para uma pregação. Eu estava mal vindo para cá. Eu não preparei nada do que eu estava falando para vocês. Absolutamente nada. Mas eu creio que Nossa Senhora tem tanta misericórdia, porque ela vê que não foi uma negligência, que não quis estudar, não quis se preparar melhor. Eu queria ter ido na missa, eu não consegui. Eu tive que fazer outras coisas. Mas quando eu comecei a falar aqui, eu senti um fogo na minha alma. De Deus, não por causa de mim, porque eu não me considero com mérito nenhum por hoje. O único mérito que eu considero aqui é o sangue de Nosso Senhor e a bondade de Nossa Senhora.
E quando eu abri a Bíblia, viu brevidade da vida e veio a outra tradução que não tinha nada a ver com o tema que eu prego. Eu ia fazer o lançamento do meu livro aqui quando Maria passa na frente, e eu não fico falando disso, nada. Mas Esmeralda, é isso que Nossa Senhora tinha para hoje: alertar-nos de uma coisa muito séria: a salvação da sua alma. Lute, não brinque com essas coisas, reze, tenha uma vida de retidão, confesse os seus pecados e lembre, você foi para o céu, mas 2 Timóteo 2,5 vai dizer: nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. A regra é a observância do mandamento da lei de Deus, o caminho de virtude no resplendor da santidade. E Deus entregou-nos a Virgem para nos ajudar neste caminho. E eu relembro mais uma vez o que ele disse para Santa Margarida: confiei-te ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios. E como que uma profecia para nós no dia de hoje, Nosso Senhor fala: eu te confio ao coração da minha mãe, para que ela te forme para os meus desígnios. O desígnio de Deus para nós está em 1 Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porque só os santos irão para o céu. E o bem-aventurado José Alamano dizia: procurar santidade sem Maria é como voar sem asas. E se Deus quer você santo para te levar ao céu, Deus te dá Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada. Aplauda a Mãe de Deus neste mês de maio. Amém. Seu encontro com Deus e com Nossa Senhora agora. Canta para ela, mas consagra. Não canta por acaso, não. Canta se consagrando mesmo. Sua salvação, sua vida, sua casa, testemunhando que você é católico, que você é cristão, que você é mariano, que você pertence a ela, que você pertence ao céu. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabeis? Canta ela, querido. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do
Sela neste momento a Mãe do Céu em nossa mãe. Sela em nosso coração essa decisão, uma decisão firme e favorável ao céu, para que a nossa vida seja mais reta, mais concreta, dos desígnios que o Senhor Deus tem para nós, pela tua santa intercessão, sua poderosa intercessão. A senhora sabe que somos fracos, frágeis, somos miseráveis, mas que há um desejo no nosso coração, há um desejo de santidade em nossa alma, porque senão não estaríamos aqui. E nós rogamos a Ti agora, Mãe querida, olha para cada um de nós, olha para cada um de nós nesse momento de desterro, nesse momento de luta, nesse tempo de trevas, e traz à tona ao nosso coração um amor maior pelo Teu Filho nosso Senhor e pela Tua poderosa intercessão, Mãe Imaculada. Olha para cada um de nós, olha para cada um de nós e desperta em nós um desejo ardente por Ti, ó Mãe, pelo céu, pelo Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Aplauda Nossa Senhora, aplauda ela, Mãe, aplauda essa Virgem, intercede por nós, pela nossa salvação.